Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu de vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Nosso Salvador ressuscitou e do túmulo se levantou. Alegre espanta a escuridão quando Cristo dá perdão. E com Ele viveremos em eterna glória lá na luz. Sem prazer, sem fim teremos por sermos amigos de Jesus. Lá na cruz Jesus venceu por mim, morte, inferno, Satanás, enfim. E nós cantaremos sem cessar que Jesus vitória dá. E com Ele viveremos em eterna glória lá na luz. Sem prazer, sem fim teremos por sermos amigos de Jesus. Oh, que maravilha, salvo estou, muito feliz por este mundo eu vou. E agora vou anunciar que Jesus vitória dá. E com Ele viveremos em eterna glória lá na luz. Sem prazer, sem fim teremos por sermos amigos de Jesus. Olá! Nesse dia tão especial de comemorarmos a Páscoa, de comemorarmos a ressurreição do Senhor, quero dar as boas-vindas e saudar você com a palavra bíblica do livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículos 17 e 18, onde nós temos a afirmação de Jesus dizendo assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que maravilha nós podermos crer e viver com Deus que nos fala isso, para não termos medo. Mas não termos medo simplesmente por excesso de coragem ou excesso de ousadia, mas um Deus que diz: eu estive morto, e eu agora estou vivo pelos séculos dos séculos, para sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves
da morte e do inferno. Eu penso que morte e inferno são os aspectos que mais causam angústia à humanidade. Você já percebeu que para todas as coisas nós temos solução? Para doenças temos soluções, para crises financeiras o mundo dá voltas, para qualquer tipo de problema o ser humano consegue se adaptar e a partir da sua criatividade consegue resolver as questões. Porém, para a morte e para o inferno, nós não temos solução própria. E foi para isso que o Senhor enviou o seu Filho ao mundo. E se nós lembramos dias atrás que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, assumindo sobre ele o pecado da humanidade, hoje sim nós também queremos lembrar e louvar a Deus pela maravilha da ressurreição. Nós temos um Deus que não está preso à morte, mas um Deus que venceu a morte quando ressuscita o seu próprio Filho. De forma consciente ou inconsciente, a humanidade tem medo da morte e do inferno, sim, da condenação eterna, da perdição eterna, do afastamento eterno de Deus. E foi exatamente por isso que Jesus deu a sua vida, para agora poder dizer, eu estou vivo. Não, você não precisa ter medo. Eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. A ressurreição é o ato concreto de Deus que nos distingue de todas as religiões desse mundo. Todas as religiões são uma tentativa humana de chegar até Deus. E todas elas têm essa mesma característica. Tem o ponto de partida no ser humano que tenta fazer algo para chegar a Deus. A vida cristã, aquilo que Jesus nos oferece, é totalmente diferente. O movimento começa no próprio Deus, que encarna, que vem a este mundo, que se torna carne, que se torna um ser humano como qualquer um, que vive aqui e que chega um momento sim do seu ministério terreno, onde Jesus realizou os milagres, caminhou com as pessoas, curou pessoas, esteve dando os sinais do reino de Deus. E chega um momento auge aqui do seu ministério terreno, onde ele entrega a sua vida na cruz, assumindo sobre ele toda a nossa culpa. Na sequência, nós temos um Deus, e isso nós comemoramos hoje, a ressurreição do Senhor, um Deus que não deixa o seu Filho morto, mas que o ressuscita e torna agora o Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte e o inferno. Percebe a diferença do movimento? Não é um movimento que começa no ser humano, mas é um movimento que começa no próprio Deus, que vem em busca do ser humano, da humanidade caída e perdida sem Deus. O mais incrível é que da parte de Deus, o Senhor não espera que nós vejamos agora na ressurreição algo a ser provado ou algo ao qual nós tenhamos que ter provas concretas, científicas, de que Deus fez assim. Eu penso que Deus fez assim porque Ele sabe que isso não bastaria para a humanidade. Afinal, a ciência, ela também tem a sua subjetividade. E ela também é encomendada por pessoas e para pessoas. E no fim das contas, cada um acredita no que quer, conforme os seus valores e o seu julgamento. Não adianta prova em cima de prova estar diante de nós na mesa. Em última análise, cada um acredita no que quer. Por isso, Paulo já dizia, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. E lá no versículo 27, ainda diz assim que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus,
sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Mas falar em loucura da cruz, justamente no dia da ressurreição, por que isso? O que uma coisa tem a ver com a outra? Totalmente. Cada coisa está ligada à outra. Nós só temos um Senhor que ressuscitou porque, primeiramente, obviamente, Ele morreu. E para ver a glória foi necessária a cruz. Porém, agora a pergunta é como crer na glória, na vitória sobre a morte, na ressurreição? Afinal, não há provas dela. Foi a única? Não há o método científico da repetição, da possibilidade da observação para comprová-la? A pergunta é, realmente não há provas? Quem disse que não há provas? A prova maior da ressurreição do Senhor, além de obviamente Ele mesmo, é a vida das pessoas transformadas pelo Senhor que foi crucificado e ressurreto. Em Atos 3, no capítulo 3, versículo 15, nós temos o relato do apóstolo Pedro, na primeira pregação à igreja, depois do Pentecostes, falando que vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Nós, os apóstolos, somos testemunhas de que ele foi ressuscitado dentre os mortos. As Marias e os apóstolos foram os primeiros a testificar da ressurreição do Senhor Jesus. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, lá pelo versículo 5 e 6, também disse que depois de ser visto por Pedro e pelos apóstolos, Jesus foi visto ressurreto por mais de 500 irmãos. Em Atos, também no capítulo 1, nos versículos 6 em diante, nós lemos que quando Jesus ressuscitou, ele se apresentou aos apóstolos com muitas provas incontestáveis. E quem está redigindo isso no livro de Atos é ninguém mais, ninguém menos do que Lucas, um médico, alguém da área da ciência, que faz questão de colocar que Jesus foi apresentado, ou se apresentou, com inúmeras provas incontestáveis. E ficou por 40 dias com os discípulos, com os apóstolos, com os seus seguidores, falando de coisas relacionadas com o reino de Deus. Por fim, toda a história da igreja, como o corpo de Cristo presente e atuante nesse mundo. O corpo de Cristo é uma prova do Cristo ressurreto. Por quê? Porque são pessoas, o corpo de Cristo é formado por pessoas que foram resgatadas das trevas, que foram renovadas, que renasceram em Jesus Cristo, que receberam o presente da nova vida em Cristo e que agora vivem para testificar, para testemunhar daquilo que Cristo faz. O testemunho cristão não é outra coisa a não ser contar a quem quiser, a este mundo, aquilo que Jesus faz em nossa vida. Essa é a prova maior da ressurreição do Senhor Jesus. Não são dados, não são técnicas, não cabe numa caixinha, mas é a vida de pessoas que experimentaram este amor de Deus que excede todo o entendimento e que agora vivem uma vida nova com o Senhor neste mundo. Percebe? Esta é a prova de que o Senhor vive e de que porque Ele vive nós podemos crer no amanhã de Deus, no amanhã que o Senhor presenteia a todo aquele que nele crê. Por isso que nesse momento, nesse dia, se você crê, você é chamado a não ter que provar nada a ninguém. O mundo não precisa de provas. O próprio Senhor esteve aqui, e não foi reconhecido por aqueles que não creram. Mas aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, conforme João capítulo 1, versículo 12. Você é chamado, nesse dia, a não ter que provar nada para ninguém, e sim testemunhar aquilo que o Senhor fez e faz na tua vida. Você não é chamado a ter que entrar numa argumentação com alguém provando por A mais B que o Senhor Jesus ressuscitou. Não. Conte o que Ele fez na tua vida. Que Ele te livrou do pecado,
que Ele te livrou da morte e que Ele te livrou do inferno. Isto é o que verdadeiramente tira o medo, conforme o Jesus prometeu no livro de Apocalipse. Isso faz com que você e eu possamos viver o nosso dia a dia livre das angústias deste mundo. As angústias vêm, obviamente. O medo vem, obviamente. As situações difíceis vêm, obviamente. O desemprego talvez bata à porta. A saudade por alguém querido que se foi está à porta. As preocupações com o dia a dia e com o amanhã estão sempre à porta. Mas o fato de nós termos e vivermos com um Senhor que diz: não tenha medo, muda totalmente a perspectiva nossa nesse mundo e faz com que nós possamos sim levantar os olhos e perceber que há um hoje e há um amanhã especial com o Senhor. E aquele que não crê, aquele que já ouviu essa história tantas vezes e decididamente não crê, ou talvez apenas viva junto com aqueles que creem, a você é dado novamente a oportunidade. O convite do Senhor Jesus, ele continua aberto, ele tem um ponto final, mas o tempo que nós vivemos, o convite do Senhor Jesus ainda continua aberto a você poder pertencer a este Senhor e fazer parte do seu corpo nesse mundo, do corpo dos salvos, daqueles que experimentaram o amor de Deus, a salvação na sua vida, que nasceram de novo e que agora experimentam o amor de Deus no seu dia a dia. Em que momento da vida você está? O meu convite a você é que você celebre esse dia da ressurreição do Senhor Jesus, testificando do amor de Deus e experimentando este Senhor que diz: vá, você não precisa ter medo, porque aquilo que mais causa angústia em você, eu já venci. Eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus reina. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Amado Deus, nesse dia tão especial, nós queremos te louvar e agradecer, Senhor. Que o Senhor é bom e que o Senhor se revela a nós como o Deus da glória. O Senhor que sempre teve todas as coisas nas suas mãos, que nunca perdeu o governo desse mundo e que leva até o final o seu plano redentor por meio do seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, que nós podemos crer e celebrar que o Senhor Jesus venceu a morte, que a palavra declarada: onde está a morte, o teu aguilhão, ela se torna real por meio de Jesus, do nosso Senhor, que morreu sim, mas que ressuscitou e que agora vive e reina pelos séculos dos séculos e tem todas as coisas nas suas mãos. Senhor Deus, nós queremos clamar por tua ajuda, por teu socorro. Eu quero pedir por cada pessoa nesse momento, Senhor Deus, que tem passado por momentos de angústia, por momentos de sofrimento, Senhor, por momentos de dúvidas, de incertezas. Eu quero pedir, Senhor Deus, que tu venhas a ser o socorro bem presente na vida de cada um. Que o teu amor possa ser revelado nesse momento especial que cada pessoa está passando, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, que essa loucura da pregação da tua palavra, do evangelho que passa pela cruz, é ali, é em Jesus que nós temos a salvação unicamente e verdadeira para a vida eterna, Senhor Deus. Que nenhum de nós venha a ser encontrado, Senhor Deus, sem essa certeza no coração. Que nós possamos perceber, Senhor Jesus, esse grande feito, Senhor Deus, essa grande e essa maravilhosa obra que tu fizestes por nós na cruz, mas que não ficastes na cruz, e sim ressuscitastes e vives para sempre. Nós assim nos entregamos nas tuas mãos e pedimos a tua bênção em nossa vida. Por isso, Senhor, nós oramos em teu santo e precioso nome. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abençoado domingo de Páscoa, uma abençoada semana para você, para a tua família. Dai graças ao Senhor, o Rei dos Reis, o seu amor é para sempre. O Senhor é bom, Deus supremo és, o seu amor é para sempre. Louvai ao Rei.
forte mão. O seu amor é para sempre. Temos vida eterna e salvação. O seu amor é para sempre. Oh, vai ao Rei, a voz erguei. Para sempre Ele é conosco, o nosso Emmanuel, Deus forte e poderoso. Para sempre, para sempre, para sempre Ele é conosco, o nosso Emmanuel, Deus forte e poderoso. Para sempre, Ele é fiel. Desde a manhã ao anoitecer, o seu amor é para sempre. Os agraciados fortalecer, o seu amor é para sempre. Oh, vai ao Rei, a voz erguei. Para sempre Ele é conosco, o nosso Emmanuel, Deus forte e poderoso. Para sempre, para sempre, para sempre Ele é conosco, o nosso Emmanuel, Deus forte e poderoso. Para sempre, Ele é fiel.